Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso e você vai nos ajudar imensamente. E nós estamos também ainda com a meta de atingir os 100 inscritos. Então eu peço a colaboração de todo mundo e de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, de indicar para as outras pessoas, para parentes, para amigos, para quem também está fazendo estudo bíblico ou quer conhecer melhor a Bíblia, tá? Desde já eu fico muito agradecido. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 38, versículo 1 e vamos até Gênesis capítulo 38, versículo 30. No capítulo 38 a Bíblia dá uma pausa na história de José para falar do seu irmão Judá, também filho de Jacó. No capítulo 39 a história de José é retomada, mas aqui no capítulo 38 é feito uma pausa e nós também vamos fazer essa pausa porque nós estamos seguindo a Bíblia página por página, capítulo por capítulo, versículo por versículo e estamos contando os eventos, as histórias na mesma ordem que a Bíblia nos apresenta isso, tá? Apesar de fazer uma pausa na história de José, aqui a história do capítulo 38 ela é muito interessante, tá? E ela tem aqui um segredo, né, oculto, né, um segredo que poucas pessoas acabam fazendo essa ligação, acabam percebendo, e eu vou aqui dizer para vocês, tá, que é muito interessante, é bastante curioso. Então o capítulo 38 conta que mais ou menos naquela época em que Judá, junto dos seus irmãos, né, quando eles venderam José para aquela caravana de mercadores ismaelitas, né, que estavam indo para o Egito, mais ou menos nessa época, Judá, talvez por culpa, né, ou mesmo por acaso, ele acabou saindo da casa do seu pai, ele sai da presença dos seus irmãos e vai morar com um amigo de Adulão, né, um amigo de nacionalidade adulamita, tá legal? Esse amigo se chamava Ira, Ira com H, e o nome do amigo de Judá não tem nada a ver com ódio, com raiva, é apenas uma coincidência fonética, tá? Lá, ele morando na casa de Ira, então ele conheceu, claro, outras pessoas, ele veio a se interessar por uma moça, filha de Suá, e acabou se casando com ela. A única coisa é que a Bíblia não diz qual é o nome dessa moça, não diz qual é o nome da esposa de Judá. A Bíblia conta apenas que ela lhe deu 3 garotos, né, 3 meninos. O mais velho chamado o do meio chamado Onã e o mais novo chamado Selá. Como era, né, e aqui há uma coisa interessante que eu estava esquecendo de falar, mas é muito importante eu dizer, lembrem-se que a regra, né, para os hebreus é que eles se casassem entre eles, tá? Era para um hebreu evitar de casar com mulheres da Cananeia, né? Porque elas acreditavam em falsos deuses, acreditavam nos deuses pagãos. E nós vimos aqui Judá novamente se casando com uma mulher de Cananeia. Nós sabemos que quando um hebreu se casa com um não hebreu, nós vemos problemas pela frente, tá? E aqui não vai ser diferente. Então, como era a época, como era comum naquela época, os casamentos eram arranjados. E Judá, então, arruma um casamento para o seu filho mais velho, para o seu filho chamado tá? Que venha se casar com uma mulher chamada Tamar. Acontece que cometeu um pecado gravíssimo. A Bíblia não cita qual é esse pecado, mas foi um pecado gravíssimo e Deus acabou matando ele por ele ter cometido esse pecado, tá? Lembrem-se que a mãe deles, tá, era pagã, né? A mãe deles acreditava em falsos deuses, tá? Então talvez ele tenha feito alguma coisa relacionada aos cultos pagãos, tá? Mas isso não fica claro na Bíblia, tá? De qualquer forma, ele faleceu, né, por um ato divino, e aconteceu que a Tamar
ela acabou ficando viúva e ela não tinha nenhum filhos, né? Ou seja, faleceu sem ter a possibilidade, sem ter a chance de dar um filho para sua esposa Tamar. Então Judá chega para o seu próximo filho mais velho, que seria Onã, e disse para ele, né? Vai lá, case-se, né? Cumpra o dever de casamento liverato, né? O que seria, né, o casamento liverato, ou o que seria a obrigação de cunhado, tá? Era uma lei que existia na época, que dizia que o cunhado deveria se casar com a viúva do seu irmão falecido, né, do seu irmão morto, se caso ela ficasse viúva e não tivesse nenhum filho, tá? Essa lei está melhor descrita em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 10. Quem quiser conferir e entender melhor, vá lá em Deuteronômio, que está a lei explicada direitinho, tá? Então, se uma mulher ficasse viúva e sem antes o marido ter a chance de lhe dar um filho, então o cunhado ia cumprir a obrigação de cunhado, dever de cunhado, né? O irmão do falecido deveria então se casar e dar um filho para a viúva. Em termos legais, tá? O filho seria considerado do falecido. É claro que as pessoas na época sabiam que biologicamente falando, o filho era, né, do irmão, tá? Mas pela lei, o menino, né, o filho era considerado do falecido. Inclusive, ele recebia o nome do falecido, ele receberia a herança do falecido, tá? Então, essa lei existia. Uma, para que o sobrenome, né, para que o nome do falecido não desaparecesse, não sumisse. Isso era muito importante para a cultura da época. Outro motivo seria para que a herança, né, não saísse da família, né, para que a herança continuasse na família. E em outro motivo também muito importante, para que a viúva não ficasse desamparada, né, não ficasse de mãos abanando com a morte do seu marido, que a sustentaria, tá bom? Então, essa lei era a lei do casamento levirato era bastante importante para aqueles povos daquela época, naquela região. Acontece que Onã, ele veio então a se casar com a sua cunhada, né? Ele veio a se casar com a Tamar, mas ele deliberadamente ele não engravidava a sua cunhada, tá? Ele fazia isso propositalmente. E como que ele fazia isso, já que ele estava casado com a sua cunhada, tá? Ele fazia isso usando um dos métodos contraceptivos mais usados e mais antigos, que seria o coito interrompido. Então ele tinha relações com ela, tá? Porém, ele praticava o coito interrompido e acontecia que Tamar acabava não engravidando. Por conta dessa atitude, Deus também acabou ficando com raiva de Onã e acabou matando também Onã. E relembrando, tá? Lembrem-se que a esposa de Judá, mãe de Er, mãe de Onã e mãe de Selá, lembrem-se que ela era pagã, tá? Então, talvez isso fosse parte, né? Talvez eles tenham recebido essa educação, né, por parte da mãe deles, tá bom? E acabavam não seguindo essas regras que os hebreus seguiam do casamento levirato, tá? E daí então Judá fica meio ali na saia justa, ele perdeu os seus 2 filhos, então ele chega para Tamar e diz o seguinte: olha, Tamar, eu tenho mais um filho, né, jovem, o Selá, porém ele ainda é muito novo para cumprir a obrigação de cunhado. Então, eu peço para você ter um pouquinho de paciência, vá morar como viúva na casa dos seus pais, deixe, né, o tempo passar, deixe Selá ter a idade, né, adequada para poder se casar. Então você se casa com ele, ele cumpre o dever de cunhado, a obrigação de cunhado.
Só que o tempo foi passando e, inclusive, Judá também acabou ficando viúvo, a sua esposa acabou falecendo, tá? Com isso também, Selá também foi crescendo e chegou à idade né, propícia, né, a idade adequada para poder cumprir a obrigação de cunhado. Porém, ele já havia perdido 2 filhos e ele estava com medo de perder o seu filho mais novo, né, o seu último filho. Agora, com a morte, né, dos 2 mais velhos, Selá acabou se tornando filho único, tá? Então Judá, com medo de perder ele ia empurrando com a barriga e acabava não entregando a Tamar para se casar com seu filho mais jovem. E essa situação foi deixando Tamar bastante descontente, tá? Certa ocasião, tá? O Judá, ele junto do seu amigo Ira, eles resolvem ir para uma cidade chamada Tímina, né? Por que que eles iriam naquela cidade? Porque lá havia alguns tosqueadores e Judá levaria, né? Queria levar os seus rebanhos para serem tosqueados na cidade de Tímina. Porém, até chegar à cidade de Tímina, eles deveriam passar por outra cidade chamada Enaim, tá? Quando eles estavam passando, né, na entrada da cidade de Enaim, a caminho de Tímina, acontece que Judá viu uma prostituta cultual, tá? E ele acabou se interessando por essa prostituta cultual. E o que seria, afinal, uma prostituta cultual? Primeiramente, não havia só mulheres prostitutas, também haviam homens que praticavam esse tipo de prostituição. As prostitutas ou prostitutos cultuais eram pessoas que geralmente ficavam em frente a templos pagãos e mantinham relações sexuais com uma ou mais pessoas, ou seja, eles também faziam orgias e eles tinham a intenção de alegrar os falsos deuses, né? De alegrar os deuses pagãos e receber favores deles e serem beneficiados por eles. Então veja só no que Judá estava se metendo. Então ele encontrou essa moça, acabou se interessando por ela e a abordou dizendo: eu quero me deitar com você. E ela respondeu: mas e como você pretende me pagar? E ele responde da seguinte forma: eu posso te dar um dos meus cabritinhos, né? E ela diz: mas até você me mandar um dos seus cabritinhos, o que você pode me deixar de garantia, né? Para eu saber que você realmente vai me mandar um dos seus cabritinhos. Ele falou: mas o que você aceitaria, né? Como garantia? Ela falou: você poderia deixar o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, tá? E é importante aqui dizer que o selo, o cordão e o cajado eram um símbolo de status, tá? Não era qualquer um que teria esse tipo de selo, esse tipo de cajado, tá? Isso mostrava que ele era o líder, né, de uma tribo, tá? Então ele estava dando como garantia coisas muito importantes, né? Ali estava a sua reputação. Ele acabou aceitando e entregou para ela, para essa moça, o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E após se deitar, né, com a prostituta cultual, ele então foi em direção a Tímina junto com seu amigo Ira, e depois ele pediu para o seu amigo levar o cabritinho até a moça, né, até a entrada da cidade de Enaim, para entregar o cabritinho. Ele, né, o seu amigo Ira, foi então até a entrada, né, até a entrada da cidade de Enaim. Ele olha para todos os lados e não encontra nenhuma prostituta e começa a perguntar para as pessoas né, que estavam por ali, né? Cadê aquela prostituta cultual que fica aqui, né? Eu precisaria conversar com ela. E as pessoas, mas
você deve estar enganado, você deve estar procurando no lugar errado, porque aqui não tem nenhuma prostituta cultual. E assim, não tendo sucesso em entregar o cabritinho, Ira retorna até o seu amigo Judá e conta para ele o que aconteceu, e eles, fica, principalmente Judá, fica com medo de ser chantageado. Mais um tempo se passa, em certa ocasião, Judá é informado, ele recebe a notícia de que a sua nora, de que a sua nora Tamar havia se prostituído e que ela estaria grávida. E com essa notícia ele fica bastante irado, mas ela é uma viúva, isso ela é adultério, ela tem que se casar com meu filho Selá, por causa do casamento levirato, vamos queimá-la viva. Essa era a punição, ser queimada viva era a punição por uma mulher cometer adultério, tá? Então, assim que ele viu que ela cometeu adultério, ele incentivou as pessoas ali a queimarem-na viva, tá? Então aquela multidão vai lá, pega a Tamar, e como último desejo, antes de morrer, a Tamar então manda um recado para o seu sogro, manda um recado para Judá, ela diz assim, eu estou grávida, o recado que ela manda para ele é o seguinte: eu estou grávida do homem que é dono destas coisas. Veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. E assim, Judá, ele reconhece, era o selo dele, era o cordão dele e era o cajado dele. Então ele viu que, na verdade, aquela moça, aquela prostituta, suposta, prostituta cultual com quem ele havia se deitado, na verdade, era a sua nora, tá? Era a Tamar. Na ocasião, ele não a reconheceu, tá? E por que Tamar agiu dessa forma, tá? Porque ele deveria cumprir o casamento levirato, A família de Judá deveria cumprir a obrigação, o dever de cunhado, só que ele foi empurrando com a barriga, Ele prometeu entregar, ele prometeu que o seu filho mais jovem se casaria com ela, só que o tempo foi passando e nada de fazê-los se casarem. Isso foi criando uma situação que ela foi ficando com raiva. Na época não havia tribunais, não havia como ela recorrer com isso, então ela teve que tomar justiças, fazer justiças com a própria mão, e ela acaba fazendo esse plano aí de fingir que era uma prostituta, Ela tira as roupas de viúva, fica ali, coloca uma roupa de prostituta, fica ali na porta da cidade. Quando ela fica sabendo que o seu sogro estava indo em direção a Tímina, e ele cai no plano dela, tá? E daí, na verdade, ela não queria de pagamento, na verdade, o cabritinho, Ela queria objetos, coisas que realmente ligassem Judá a paternidade da criança, e vendo aquilo, não havia como ele negar que não era o pai. Ele então, quando ele reconhece que ele errou, quando ele reconhece ali os seus objetos, ele diz, por favor, não façam mal nenhum a ela é mais justa do que eu, porque eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá, para que ele cumprisse a obrigação de cunhado, tá? E assim ela fica bem, nada acontece com ela. Quando a gravidez chega a termo, Tamar então descobre que ela estava grávida de gêmeos, tá? E ela acaba dando à luz a 2 meninos, tá? Cada um foi chamado de Pérez e o outro foi chamado de Zerá, tá? E é interessante aqui, o curioso, e muito provavelmente o motivo dessa história está ali no meio da de José, e dessa história estar na Bíblia, é que Pérez, ele faz parte da linhagem messiânica, Ou seja, descendentes, de Pérez, mais tarde dariam origem a Jesus Cristo,
tá? Então, essa que é o interessante, isso que é o segredo que eu falei que existe aqui nesse capítulo. Outra coisa aqui, nós vemos que a mãe de Er e a mãe de Onã, ela acreditava em falsos deuses, né? E talvez por isso é que eles acabaram morrendo, tá? De certa forma, talvez eles estavam interferindo nessa linhagem messiânica, né? Onã, por exemplo, ele não cumpria o seu dever de cunhado, né? Então, ou seja, o primogênito de Judá não teria filhos, né? O que quebraria a linhagem de Cristo, a linhagem messiânica, e de uma forma inusitada, de uma forma inesperada, envolvendo traição, envolvendo pecado, envolvendo incesto. Você viu que a linhagem, de alguma forma, ela acaba se restabelecendo, né? Por linhas tortas, a linhagem acaba se estabelecendo, tá? Então, Pérez é filho de um sogro com a sua nora, tá? Depois disso, depois que Judá ficou sabendo, né, que Tamar era prostituta, eles não se deitaram mais, eles não tiveram mais relações, tá? E assim, a linhagem messiânica foi novamente reestabelecida, e talvez por isso que ele e Onã tenham falecido, talvez por isso que Deus teve, né, que talvez matar a ambos, porque eles estavam atrapalhando o nascimento do Messias, que aconteceria séculos depois. E quando, né, vocês pensavam que já sabia tudo de Jesus Cristo, vem o nosso canal Histórias Esquecidas da Bíblia, dar uma luz a mais, uma interpretação a mais e trazer algumas nuances a mais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa no vídeo de hoje, tá? No próximo a gente já vai reiniciar novamente a história de José, do mesmo ponto que nós paramos e do mesmo ponto que a Bíblia vai recomeçar, tá? Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.